Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa imersão TJ São Paulo Oficial de Justiça. Eu sou Juliana Saraiva e ficarei com vocês no próximo bloco falando sobre direito penal. Nós temos uma missão bem importante, que é dar foco ao estilo VUNESP de ser. E temos ainda uma segunda missão. Ficamos muito tempo sem prova para oficial de justiça. Temos como base a última prova de 2023, que foi uma prova que abordou alguns temas que não era muito comum de ser abordado. Por exemplo, crime de lesão corporal, crime de feminicídio. Então, nós temos essa missão de fazer aí sempre uma menção à última prova, porque a gente acredita que sempre ela serve de modelo, ela serve de caminho para que a gente tenha essa atenção, mas temos também que ter como base aquele estilo VUNESP de ser, que nós sabemos que tem sempre como foco principal crimes contra a administração pública, sejam praticados por funcionário público ou particular, crimes contra a administração da justiça, crimes contra a fé pública, não é verdade? Então, esse sempre é o nosso ponto de atenção, mas nós vamos seguir também a ideia da última prova. Lembrando que nós percebemos que atualmente a VUNESP ela vem mudando o estilo de perguntas e mesclando muitas questões problema. Antes nós tínhamos muitas questões com lei seca, letra da lei. E hoje nós estamos observando uma inserção de questões estilo problemas. E para você que fez o curso, você que nos seguiu durante todo esse tempo de estudo, teve a oportunidade de resolver junto com a gente questões do estilo problema, para que vocês fiquem aí atentos a esse tipo de raciocínio. Na última prova, nós não tivemos questões estilo problema. Elas são bem objetivas, bem letra de lei. Mas vamos então para o que importa, para o que interessa. E vamos começar se baseando na última prova com temas da parte geral. Vamos começar falando sobre princípio da anterioridade, questão da aplicação da lei penal, que é tema sempre recorrente nas provas. Então vamos lá só para que vocês possam se localizar dentro do Código Penal. Vou aqui compartilhar com vocês os artigos que nós vamos começar a discutir. O artigo 1º, que é a anterioridade da lei penal, o artigo 2º, que é a lei penal no tempo, e daqui a pouco o artigo 4º. Bom, o princípio da anterioridade, ele está aí ligado com o artigo 2º também. Nós falamos princípio da anterioridade, também princípio da legalidade, princípio da reserva legal, porque eles estão todos ligados. Nós sabemos que não há crime sem lei anterior que o defina, e tem que ficar bem claro que no direito penal só legisla sobre temas de direito penal, lei federal, né? Então a competência é uma competência absoluta de lei ordinária, aquela que tramita pelo Congresso Nacional, e ela tem que ser escrita. E aqui nós sabemos que ela tem que ser anterior, ou seja, para aplicar uma lei, para que uma pessoa responda por um determinado crime, para que uma pessoa tenha determinada pena, ela tem que praticar o crime e já existir a lei. E o artigo 2º, que fala sobre a lei penal do tempo, ela traz aquela regra importante que também sempre é cobrada em prova, que é a questão da irretroatividade da lei penal. A regra que nós temos no direito penal é que a lei penal ela é irretroativa. O que significa? Uma lei ela entra em vigor e ela vai andar, sempre caminhar para frente. Então, todos os fatos que acontecerem durante a sua vigência serão aplicados a este fato, né, a este crime. Mas nós sabemos que, de acordo com o artigo 2º do Código Penal, a lei poderá retroagir, ou seja, voltar no tempo, quando beneficiar o réu.
E é importante vocês lembrarem e não caírem em pegadinha que essa lei anterior, quando ela é benéfica, ela será aplicada ainda que tenha acontecido o trânsito em julgado. Então, primeiro, nós temos que ter como base que as leis incriminadoras, que as novatio leges incriminadoras, que são aquelas que criam um crime, como aconteceu, por exemplo, com o crime de perseguição, stalking, quando ela entrou em vigor, ela não pode voltar no tempo para abrigar casos do passado. Este ano, por exemplo, entrou em vigor a lei que traz o crime de bullying, não é verdade? Bullying, cyberbullying. Ele não pôde voltar no tempo para ali pegar fatos que aconteceram no passado. Então a lei ela só vai para frente, por isso que ela é irretroativa. Agora, quando acontece a abolício crimes, que raramente acontece no Brasil, e nós temos poucos exemplos para citar, citamos o crime de adultério, o crime de sedução, esta sim, ela retroage, né? Porque abolício crimes é uma causa extintiva da punibilidade, que apaga todos os efeitos penais daquele crime. Então, nós temos a retroatividade quando acontece isso, e daí as pessoas que eventualmente lá naquela época tinham praticado o crime de adultério ou sedução, eles deixaram de responder pelo crime. Se o processo tivesse em andamento, ele era trancado, extinto, um inquérito policial, e se essa pessoa já tivesse cumprindo pena, já tivesse acontecido trânsito em julgado, ela também seria aplicada e essa pessoa teria extinta a sua pena. Da mesma forma que nós temos que prestar atenção, quando uma lei ela traz um endurecimento, que nós chamamos de novatio legis impejus. É o que aconteceu recentemente com o crime de feminicídio. O crime de feminicídio hoje, ele tem uma pena alta, né? Uma pena de até 40 anos. No passado, não. No passado era até 30. Essa lei, ela não retroage. Então, as pessoas que praticaram feminicídio antes que entrou em vigor essa lei continuam com aquela pena de 12 a 30. Agora, as pessoas que praticaram o crime depois que entrou em vigor, daí será aplicada essa lei em que a pena poderá ser até 40 anos. Então, novatio legis impejus. Agora, quando uma lei que raramente acontece, ela traz um benefício, e isso nós temos como exemplo lei lá do passado, como exemplo a lei de drogas, que trouxe um benefício do chamado tráfico privilegiado, por exemplo, essa retroage, né? E ela vai abrigar fatos do passado. Então, lembrar que a lei penal é irretroativa e nós temos que imaginar que ela tem que estar ali em vigor no momento que a pratica um crime e depois os fatos que sucederem após a entrada em vigor, daí nós aplicaremos essa lei, que foi o caso de todos os crimes novos que nós temos no Código Penal, perseguição, violência psicológica e agora essas penas que aumentaram, como do feminicídio, por exemplo, e de alguns outros crimes também. Então, prestar bem atenção nisso, que quando se pensa em parte geral, esse tema é recorrente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo do crime. Quando nós falamos sobre o tempo do crime, que está lá no artigo 4º do Código Penal, ele adotou o princípio da atividade, né? Então, o tempo do crime é o princípio da atividade. O que significa isso? Nós vamos observar os fatos que aconteceram na ação ou na omissão. Então, é no dia do tiro, é no dia que a pessoa jogou fogo, não é verdade? Então, esse dia que é importante para o direito penal e não do resultado, não é verdade? Então, quando acontece, por exemplo, um crime em que a pessoa dá um tiro hoje, mas a pessoa fica lá no hospital dias, a vítima, e vem a falecer só daqui 10 dias, o que nós vamos observar? Qual dia é hoje? Hoje é dia 13. Então, hoje nós estamos no dia 13 de dezembro. A pessoa vem a falecer só daqui 10 dias, dia 23. Qual é a data do crime? A data do crime é dia 13. Então, eu vou olhar quais são as idades das pessoas envolvidas, do sujeito ativo, do sujeito passivo, tempo do crime, princípio da atividade, o momento do tiro, o momento da ação ou da omissão. Prestar atenção nisso, que também é um tema recorrente. Quando nós falamos dessa parte introdutória,
Temos também que lembrar sobre o princípio da territorialidade, também é um tema que gostam de abordar. Territorialidade. O que acontece dentro do território brasileiro será aplicada a lei penal brasileira. Esta é a regra, né? Nós temos exceções, temos tratados e convenções internacionais, como por exemplo, aí que nós temos as imunidades diplomáticas, não é verdade? E o que é considerado como território nacional? Território nacional é todo o nosso território, é toda a nossa parte terrestre, e nós temos as 12 milhas mar adentro e todo o espaço aéreo correspondente. Lembrem que para direito penal são 12 milhas, né? As pessoas confundem muito as questões de exploração comercial. Penal, 12 milhas mar adentro. Então, tudo que acontecer dentro desse nosso território, pode ter um navio, pode ter um estrangeiro aqui dentro, qual a lei será aplicada? A lei penal brasileira, exceto se for um diplomata. O diplomata ele goza dessa imunidade absoluta e é uma exceção a que nós chamamos de territorialidade. Lembrem também que as embarcações e aeronaves brasileiras, que elas são aquelas que estão a serviço do governo ou aquelas que são do governo brasileiro, elas também são consideradas como território onde quer que eles estejam. Então, se nós tivermos um navio de guerra brasileiro, por exemplo, lá no Haiti, e acontece um crime nesse barco, o que será? Território brasileiro, princípio da territorialidade, porque as embarcações que são do governo, as embarcações que estão a serviço são consideradas como território brasileiro e o que acontecer ali é aplicado o princípio da territorialidade. Lembrar sempre disso. Lembrar também que embaixadas no Brasil, embora o diplomata, né, ele tenha essa imunidade diplomática, o território da embaixada é território brasileiro. Então, se acontecer um crime dentro da embaixada, a lei aplicada é a lei penal brasileira, certo? Agora, se quem praticou esse crime é um diplomata, daí ele será julgado pelo país que ele representa, porque é uma exceção dada essa imunidade diplomática por conta de tratado internacional que o Brasil incorporou aqui como nossa lei. Então, prestar atenção também sobre isso. E lembrar que naquele território que não é do Brasil, não é da Itália, que nós chamamos, né, daquele mar, né, espaço aéreo ou a parte do mar que nós chamamos de internacional, o alto mar, daí lá o que prevalece é o chamado princípio da bandeira ou do pavilhão. Ou seja, se acontecer um crime em alto mar, que não está nas 12 milhas do Brasil, não está nas 12 milhas da África, está nesse território que é considerado internacional, será do registro do navio. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um navio, um cruzeiro que vem aqui para o Brasil, né? E esse navio ele tem registro italiano. Ele está dentro das 12 milhas, acontece um crime, lei penal brasileira. Mas se ele sai das 12 milhas e acontece um crime quando ele saiu do território brasileiro e lá acontece um crime, a princípio, qual a lei será aplicada? A lei italiana, independentemente da nacionalidade de quem cometeu ou de quem é vítima, porque o território é território italiano dado ao registro daquele navio. Então, também são questões que gostam de ser perguntadas em bancas aí da VUNESP, certo? Prestar bem atenção nisso. Extraterritorialidade é exceção. Lembrar que a extraterritorialidade incondicionada são os crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República e estão também sempre relacionados quando falar sobre bens públicos, não é verdade? Prestar atenção quando falar do crime de genocídio, crime praticado por funcionário público no estrangeiro que está ali representando o Brasil, daí é extraterritorialidade que nós chamamos de incondicionada. Então, quando uma pessoa pratica um crime contra o presidente da República e o presidente da República está viajando para a Itália, a lei aplicada é a lei penal brasileira, independentemente de qualquer coisa, né? Extraterritorialidade. Agora,
Se um brasileiro pratica um crime fora do Brasil, daí nós temos regras para o Brasil processar. Ele tem que voltar para o Brasil, tem que ser crime lá e que tem que ser crime aqui. Ele não pode ter sido absolvido lá ou lá não cumprido toda a pena, porque nós chamamos de o quê? Aí é a extraterritorialidade condicionada. Está lá no artigo 7º do Código Penal e ele fica vinculado a esses requisitos, certo? Extraterritorialidade. Então, embora o crime tenha sido cometido fora do país, o Brasil poderá ou deverá ter esse processo aqui dentro também. Lembrando que a extraterritorialidade é da lei penal e não da lei processual penal, porque o processo sempre correrá aqui dentro do Brasil, certo? Bom, então prestar atenção nisso, que quando nós falamos em VUNESP, gosta de ser perguntado. Bom, como eu comentei com vocês, então pode acontecer de um brasileiro estar lá em férias na Holanda, em Amsterdã, está em férias na Itália, na Espanha, né? Como aconteceu em alguns casos midiáticos muito famosos, não é verdade? De alguns brasileiros famosos que cometeram crimes na Itália, na Espanha. O que acontece se essa pessoa ficar presa no exterior onde praticou o crime, que na verdade deverá ser a regra, né? De acordo com o Código Penal, quando uma pessoa, ela pratica um crime, isso daí tá lá no artigo 8º do Código Penal, quando uma pessoa pratica um crime lá fora, ela, via de regra, será processada e condenada e vai cumprir a pena lá. Mas vamos imaginar que ela cumpra uma parte dessa pena lá e depois ela fuja para o Brasil ou ela consiga, né, voltar para o Brasil de maneira legalizada. E aqui ela teve um processo e ela também foi condenada. Lembrando que a regra, né, é que a pessoa também seja processada no Brasil. Nós tivemos aí alguns casos excepcionais que não entram no caso agora, como de jogadores famosos, mas via de regra, para uma pessoa ser presa aqui no Brasil, teria que ter um processo, uma sentença condenatória aqui no Brasil também. Então vamos imaginar que uma pessoa teve uma pena de 5 anos lá na Argentina e ficou presa 2 anos na Argentina. Ficou presa, então a pena era de 5, ficou presa 2 anos. E depois conseguiu voltar para o Brasil. O Brasil também processou e condenou. E aqui, vamos imaginar, a pena dessa pessoa foi para a pena de 4 anos. Quanto tempo de pena ela terá que cumprir no Brasil? Aqui a pena é de 4 anos. Ela já cumpriu 2 anos lá na Argentina. Quantos anos ela vai cumprir desses 4? 2. Nós sempre descontamos a pena quando a pena for idêntica, né? A pena for pena de prisão lá, pena de prisão aqui, de acordo com o que nós estamos vendo aí no artigo 8º. Então, cumpriu 2 lá, a pena foi de 4 aqui, então ela só tem 2 anos a cumprir. Perguntinha que gostam e nós vamos logo mais encontrar uma questão dessa da última prova. Agora, se vamos imaginar, lá ela pagou uma pena de multa e aqui seria uma pena de prisão, o que vai acontecer com ela? Aqui ela vai ter uma atenuante, ela vai atenuar a pena, porque não tem como descontar uma pena de multa de uma pena de prisão, certo? Então, aqui, pena cumprida no exterior, regrinha do artigo 8º do Código Penal. Outra pergunta que gostam, né? E nós vamos observar aqui, vamos resolver duas questõezinhas, que é a questão de prazos, o artigo 10 e o artigo 11 do Código Penal, que eu vou aqui compartilhar com vocês. Quando nós falamos de contagem de prazo, os prazos de direito penal, eles têm peculiaridades, né? Eles são até mais fáceis de calcular por conta disso. Então, de acordo com o artigo 10, olha o que o Código nos diz. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, prestar atenção, o nosso calendário é chamado calendário comum. Então, nós vamos computar o primeiro dia já como dia. Então, se nós temos 6 meses, vamos imaginar um prazo decadencial de 6 meses, e hoje eu sei quem praticou um crime de calúnia contra mim. Então, hoje, dia 13, eu vou contar o quê? Vou contar 6 meses a partir de hoje. Hoje já vai ser computado. Por isso que nas nossas continhas a gente sempre tira. Se foi dia 13, termina dia 12, não é verdade? A gente faz sempre esse cálculo porque vai se computar sempre o dia do começo.
E o artigo 11 fala: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, ou seja, nós não temos horas para cumprir, né? De pena, por exemplo, e na de pena de multa, as frações de cruzeiro, né? Na verdade, as frações de reais, né? Que são centavos. Também gostam de perguntar a letra da lei e aí nós decoramos, não é verdade? Então, vou aqui responder com vocês algumas questõezinhas para mostrar para vocês por que que eu selecionei essas questões, porque elas foram temas das provas anteriores. Então, sigam aqui comigo, que eu trouxe uma questãozinha da última prova, prova de 2023, TJ São Paulo. Imagine que pelo mesmo fato e crime, condenado no Brasil a pena de 4 anos e no estrangeiro a pena de 3 anos, ambas transitadas em julgado. Depois de ter cumprido 2 anos na pena do estrangeiro, o acusado foge e é capturado no Brasil. Aqui cumprirá mais. Então vejam bem, se no Brasil a condenação dele era uma condenação por 4 anos e ele já cumpriu no estrangeiro 2, quantos anos ele vai cumprir aqui, né? Nós vamos descontar o tempo que ele cumpriu de pena lá. Ele cumpriu quanto tempo de pena lá? 2 anos, não é verdade? Então aqui ele terá que cumprir 2 anos. Justamente pega os 4 e desconta 2, né? Então, essa questãozinha aí, bem fácil de resolver, que caiu na última prova. E depois, aqui de completar, por isso que eu trouxe para vocês aquela questão, o dia do começo inclui-se, a gente viu isso daí, né, lá no artigo 10, no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum e desprezam-se as penas privativas de liberdade, nas restritivas de direitos, as frações de, e nós vimos dia, não é verdade? Então, estava lá no artigo 10 e 11, uma questão também fácil, que é a letra B. Inclui-se comum e dia, certo? Então, da parte geral, eu achei importante trazer aqui na nossa imersão esses temas, porque eles são recorrentes. Agora vamos lá falar da parte especial, que geralmente é aquilo que é mais cobrado, é aquilo que a gente realmente tem que dar aquela atenção especial, não é verdade? Bom, e como nós temos um crime de feminicídio sempre muito, assim como foco nos concursos, por uma razão muito clara, a quantidade de crimes, né, de morte de mulheres aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, ele tem números altíssimos de morte de mulheres vítimas de homicídio aqui no Brasil, então por isso acaba toda hora trazendo esse tema. E nós tivemos uma questão em 2013 que estava desatualizada. Eu até depois mostro para vocês, porque teve uma alteração no Código Penal sobre isso. Mas, enfim, achei importante nós falarmos sobre o feminicídio. Lembrando que o feminicídio, ele, na verdade, ele é um homicídio qualificado, não é verdade? Ele está previsto lá no parágrafo 2º-A, atualmente ele foi deslocado de uma maneira, foi dado uma ênfase maior, mas o feminicídio, ele é um homicídio qualificado. Por quê? A pena de 12 a 30, né, ela vai ser aumentada, ela é aumentada por conta de ser praticado o crime de feminicídio por conta de questões de gênero. Então, o artigo 121A, perdão, matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, lembrando, não confundir feminicídio com femicídio, né, gente? Lembrando que femicídio é qualquer morte de mulher. Morrer uma mulher é femicídio, mas para ser feminicídio, ficar de olho aí, ó, condição do sexo feminino. O que significa quando nós falamos isso, né? Lá no parágrafo 2º, tanto violência doméstica e familiar como menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, ela foi assassinada por esse menosprezo. Então, uma mulher que bate ou fecha em alguém no trânsito e ela é assassinada porque fala:
Mulher no volante, perigo constante, não era para você estar dirigindo, né? Ou pelo aquele marido que não se conforma da mulher ter passado no concurso público e fala: não, você não vai trabalhar, quem te sustenta aqui sou eu, mulher minha não sai e mata. O quê? Feminicídio, porque é esse menosprezo, não é verdade? Então, essa dominação. E lembrando que o homicídio, ele é qualificado quando é feminicídio, porque nós temos a pena de 12 a 30, que passou a ser de 20 a 40. Então, nós temos esses aumentos dos coeficientes. Lembrar que feminicídio é sempre dentro dessas circunstâncias, não é verdade? Opa! Voltando aqui, que saí da tela. Bom, agora tem algumas causas de aumento de pena, que inclusive foi questão da última prova. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado. E nós tivemos alterações, por isso que a questão anterior está desatualizada, mas a pergunta foi sobre isso, né? Se acontece o crime durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Em descumprimento de medidas de proteção. Nós temos medidas de proteção, né? E quando acontece esse desrespeito, né? Nós temos um crime específico e, além de tudo, uma causa aí de aumento de pena. E, além de tudo, nessas circunstâncias específicas do artigo 2º, inciso 3, 4 e 8, que daí nós teríamos que olhar lá no artigo 121. Então, observe bem essas causas de aumento de pena que tem que ficar de olho também, que foi a pergunta que caiu na última prova. E nós tivemos ainda, né, uma questão nova dentro do contexto, que foi o fato dessas condições, atualmente elas se comunicam aos coautores, né, e partícipes aí trazendo no parágrafo 3º. Bom, e a pergunta que nós tivemos, como eu comentei com vocês, foi essa, tá bom? Ela está desatualizada porque mudou hoje a situação das causas de aumento de pena, mas por isso que eu li para vocês as causas de aumento de pena, porque elas podem ser cobradas novamente, ok? Para encerrarmos esse bloco, uma outra questão, outro tema que foi cobrado na prova anterior foi o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, ele merece atenção porque nós temos uma divisão. Nós temos o crime de lesão corporal leve e depois nós temos o crime de lesão grave, gravíssima, lesão seguida de morte, que é um crime pré-doloso, e a lesão culposa. Então, nós temos dentro do crime de lesão corporal várias espécies, né? Por isso que merece atenção. Bom, então aqui para nós relembrarmos um pouquinho quais são essas divisões que nós temos do crime de lesão corporal, né? O crime de lesão corporal, que está lá no artigo 129 do Código Penal, ele tem lá ofender a integridade corporal ou a saúde de outra e pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Só que depois já vem, ó, lesão corporal de natureza grave, se resulta incapacidade para as ocupações habituais, que qualquer, né, o dia a dia da pessoa, por mais de 30 dias, perigo de vida, então a pessoa quase morreu, debilidade permanente de membro, sentido ou função, então ela não perdeu, ela teve uma diminuição da capacidade, por exemplo, ficou cega de um olho, a mão mexe com dificuldade, o braço se move com dificuldade ou a perna, né? E aceleração para o parto, a pessoa não perdeu o filho, não teve um aborto, mas nasceu antes da hora. Lembrando que são crimes pré-dolosos, né, gente? Porque se a pessoa queria abortar é outro crime. Reclusão de 1 a 5 anos. Agora, se a pessoa tem incapacidade permanente para o trabalho, nunca mais vai poder voltar a trabalhar. Enfermidade incurável, como por exemplo HIV, né? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ficou 100% cega, não consegue andar, não é verdade? Perdeu uma perna, aí nós consideramos como essa perda ou inutilização. Deformidade permanente, que é o dano estético, então uma pessoa
ela, por exemplo, ela perde, né, o nariz e não tem como reconstituir, enfim, essa dano estético. E o aborto, aqui lembrando o aborto culposo, né, gente, no sentido de que teve dolo em relação à lesão corporal e causou sem querer o aborto. Por isso que nós estamos falando da lesão corporal gravíssima pelo resultado do aborto. Então aí realmente o feto morreu e nós teremos reclusão de 2 a 8 anos. Então, observem que vai mudando e ficando cada vez mais grave dependendo da consequência. A lesão corporal seguida de morte, que é a mais grave delas, que é pré-dolosa, a pessoa tinha dolo de lesionar, mas acabou matando. Pensem numa briga no bar, onde uma pessoa empurrou e a pessoa acabou batendo a cabeça e morrendo, que nós temos a lesão corporal seguida de morte com pena de 4 a 12 anos. E a última lesão corporal culposa, que a detenção é de 2 meses a 1 ano, crime de pequeno potencial ofensivo, em que precisa aí da representação, né? Crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, prestar atenção nessas situações, nessas gradações que nós temos da lesão corporal, e aqui eu apresento para vocês a questão que caiu na última prova sobre lesão corporal, bem letra da lei, né? Sob a denominação de lesão corporal grave, o Código Penal agrupa dois níveis de consequência. O primeiro, que tem pena de 1 a 5 anos, e o segundo, que tem pena de 2 a 8, grave e gravíssima. Assinale a alternativa que apresenta apenas hipóteses de lesão corporal do primeiro grupo. Olha, tem que lembrar disso, não, gente? Lesão corporal grave. E é a letra B, perigo de vida e debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, aquele que reduziu a capacidade, mas não perdeu. Então, anotem aí essas dicas desse primeiro bloco e voltaremos ali falando sobre crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça. Espero vocês no próximo bloco. Até mais. Olá, voltamos então aqui, bem-vindos e bem-vindas para o nosso segundo bloco da imersão TJ São Paulo Oficial de Justiça aqui no meu concurso. Eu sou a professora Juliana Saraiva e vamos continuar aqui então falando sobre direito penal na nossa imersão. Neste bloco nós vamos falar sobre aquilo que nós acreditamos que realmente sempre é o foco nessas provas da VUNESP. E vamos começar a falar sobre crimes contra a fé pública. E o que a gente observa que eles gostam de perguntar? Os crimes contra a fé pública, na realidade, eles não têm como sujeito ativo, não são crimes, via de regra, crimes próprios, não é verdade? São crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa, ou seja, o sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa. No entanto, em alguns crimes, nós temos causa de aumento de pena quando se trata de funcionário público. Então, muitas vezes, o que acontece? Eles misturam esses crimes e perguntam quais desses crimes teriam aí a causa de aumento de pena se for praticado por funcionário público. Então, não podemos aí confundir os crimes contra a fé pública, não são crimes, via de regra, crimes próprios, são crimes comuns, podem ser praticados por qualquer pessoa, não é verdade? Mas, em alguns casos, nós temos aí causa de aumento de pena quando se trata de funcionário público. Então, vamos aí, né, vamos sobrevoar sobre alguns crimes que gostam de ser perguntados. Bom, um deles é o artigo 296, que é a falsificação do selo ou sinal público. Vou ler aqui rapidamente com vocês. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, do Estado ou de município, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Incorre nas mesmas multas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. E é aqui que eu chamo a atenção para vocês, que eles adoram perguntar: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, de 1/6. Então, aqui, ó,
tá um crime que tem causa de aumento de pena quando é funcionário público. Ele é um crime comum, mas quando se tratar de funcionário público no exercício da função, nós temos essa causa de aumento de pena. Prestar atenção que eu já vi muito sobre isso, né? Outro crime que merece atenção é o crime de falsificação de documento público, né? Primeiro ele fala documento público e depois ele também traz aí a questão do particular. Lembrando que essa falsidade do artigo 297 é a falsidade material. A falsidade material, o que nós temos? Realmente aquele documento, ele é fabricado, ou ele é fabricado do zero, né? Ou ele é alterado materialmente falando. O que acontece? Ali apaga-se, né? Coloca uma data diferente, troca ali a fotografia, não é verdade? Então, nós temos uma fabricação de um documento do zero, né? Ou uma alteração material naquele papel, naquele documento. Por isso, falsidade material. E no crime de falsidade material é sempre indispensável a perícia, não é verdade? Para se descobrir se aquele documento realmente é um documento original ou falso. Lembrando que se for aquela falsificação grosseira, não é verdade? Aquela falsificação que bate o olho, você fala, nossa, isso daí é claro que não é uma carteira, uma habilitação, é claro que não é um RG, um CPF, enfim, você bate o olho e ele está claramente rasurado ali. Nós falamos que é crime impossível, lá o artigo 17, né, gente? Porque realmente ficou ali, não tem como consumar, porque você bate no olho e fala, pelo amor de Deus, mas né, vai enganar quem, não é verdade? Então, vamos dar uma lidinha aqui rápido no artigo da falsidade material. Diz aqui, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Olha aqui, mais um que tem que prestar atenção. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, mas se for funcionário público, aumento de 1/6. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros comercial e o testamento particular. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório, na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deve produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Gosto de perguntar sobre essas questões da carteira de trabalho. Em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido constatado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado e seus dados pessoais. E daí nós temos a falsidade material de documento particular, né? Logo ali abaixo, que é uma forma privilegiada, a pena é menor. Então, nós temos a falsidade material tanto de documento público, que é a regra, com pena mais alta, e a falsidade material de documento particular. Aqui, o parágrafo único, ele fala que a falsificação de cartão, para fins do disposto, equipara-se a documento particular, cartão de crédito. Então, cartão de crédito é documento particular, cartão de banco, crédito ou débito. E eu fiz aqui para vocês um lembrantinho. Como você lembrar documento que é equiparado à pública? Marcais da ILAT, né, gente? Livros mercantis, ações de sociedade comercial, título ao portador, testamento particular e emanado da entidade paraestatal. LAT, para decorar quais são esses equiparados a documento público, certo? Bom, nós temos também o artigo 300, que gostam de perguntar, que é reconhecer como verdadeiro no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja, aí está dizendo no exercício, né? Então a pessoa tem que estar no exercício da função pública, por isso que não é causa de aumento específica, como nós vimos no outro. A falsidade ideológica que eu pulei aqui, né? Eu falei, ué, passei tão rápido, é falsidade ideológica. Como você vai distinguir a falsidade ideológica da falsidade material?
A falsidade ideológica, o documento é original. Não teve alteração no documento, né, no papel, na matéria, mas a informação inserida ali é uma informação falsa, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela fala que ela é solteira porque ela tem interesse, né, em prejudicar o cônjuge na hora, por exemplo, da venda de um bem ou de uma partilha, né? E na falsidade ideológica, nós temos a mesma questão. A pena é mais alta quando o documento é público e a pena é menor se o documento é particular, tá certo? E nós temos também aquela peculiaridade: se for funcionário público, prevalecendo-se do exercício da função, nós temos também um aumento de 1/6. Então, 1/6 nas 3 possibilidades. E aqui, lembrando a falsidade ideológica, como é só uma inserção de um dado, o documento, a matéria, ela não é falsa, né? Então, aqui não é exigido a perícia, na verdade, como precisa na falsidade material. Também, às vezes, gostam de perguntar sobre isso. Uma outra questão que é importante, né? É o uso do documento falso. Usar o documento falso, ele tem exatamente a pena se você usou o documento falso particular ou o público, então vai depender da pena, né? Se você usou o documento público ou particular. E lembrando que esse crime, ele é absolvido. Se a mesma pessoa que falsificou usou, ela só responde pelo crime da falsidade, né? Esse aqui é um crime independente que presume-se que não foi a pessoa que falsificou, que fez tudo aquilo. E lembrando que no crime de estelionato prevalece o entendimento que se a pessoa pegou e falsificou um documento para praticar o estelionato, ele é absorvido pelo crime de estelionato, não é verdade? Então, ele vai ser absorvido se ele foi utilizado só para aquela finalidade. Bom, então, prestar atenção nessa questão, e eu vou mostrar para vocês aqui, quando eu falei para prestar atenção no que diz respeito a funcionário público, a questão da nossa última prova de 2023. Aqui nós temos crime que tem pena aumentada quando cometido por funcionário público que se prevalece do cargo, né? Então, fui lá falando a prestar atenção, né? Falsificação do selo ou sinal público, falsificação de documento particular, falsidade de atestado médico, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, falsidade material de atestado ou certidão. E nós vimos, né, gente, aqui que nós temos aumento de pena. Nesses que estão aí, o único que tem aumento de pena é a falsificação do selo ou sinal público, né, que foi o primeiro que a gente viu. Então, prestar atenção, lembrando que a causa de aumento de pena ela tem que vir logo ali abaixo, né, como a gente viu. Então, letra A, prestar atenção nesses crimes que têm causa de aumento de pena, certo? Bom, crimes contra a administração pública, nós temos uma gama aí imensa de crimes contra a administração pública, né? Lembrando que o crime de peculato, ele é muito parecido com com os crimes relacionados contra o patrimônio, né? Em relação ao crime de furto, apropriação indébita. E o crime de peculato, nós temos um funcionário público que ele vai aproveitar a questão dele estar no exercício da profissão, não é verdade? E ele vai fazer o quê? Ou ele vai se apropriar ou ele vai furtar, né? Então, nós temos o peculato, a apropriação, quando acontece de um funcionário público, ele terá posse de um bem e ele inverte essa posse aproveitando, né, da função. Então, vamos imaginar que nós temos lá um funcionário público e ele tenha ali a posse na sua repartição de computadores, não é verdade? E ele pega aquele computador que ele tem a posse e leva embora. O que ele pratica? Ele pratica o peculato, a apropriação. Imaginemos aquele funcionário público que é o responsável lá na penitenciária, né? Então, o que acontece? Ele é o responsável, aquele preso que ele foi levado lá para o cárcere, ele estava com relógio, estava com celular, é ele que é responsável por guardar aqueles bens. E ele leva um bem. Ele praticou o quê? O peculato, a apropriação, não é verdade? Agora, se uma pessoa ele aproveita das facilidades da sua
da sua função para subtrair ou para ajudar que terceiro subtraia, nós temos o peculato furto. Então, vamos imaginar, eu não tenho a posse, mas eu sou funcionária pública e ali eu transito de uma maneira mais prática, mais fácil, dentro, por exemplo, da prefeitura. E eu aproveito o fato de tramitar com facilidade para entrar num determinado local onde tem dinheiro e eu pego esse dinheiro, onde tem equipamento de informática e eu levo porque eu transito com facilidade dentro deste local. Ou eu ajudo um funcionário público ou um particular mesmo. Eu vou lá, distraio, porque eu conheço a pessoa da sessão, né? E a pessoa entra e furta. O que eu estou praticando? Peculato, furto, tá? Lembrando que o crime de peculato, o bem pode ser público ou ele está em posse da administração pública, que nós chamamos malversação, não é verdade? Então, vamos imaginar como aconteceu aí o caso de eu comentar com vocês dentro da prisão, né? Ou de uma pessoa que teve um carro que foi apreendido e tinha bens, por exemplo, um GPS, hoje em dia não tem mais isso, né? Antes tinha o GPS e o policial pega, então nós temos um bem que era particular que estava ali, né? Sob a posse da administração pública, que nós chamamos de peculato malversação. Lembrando que existe também o peculato culposo. O peculato culposo, ele na verdade, ele acontece quando o funcionário público ele acaba sendo displicente e com esse ato displicente, negligente, ele acaba contribuindo que uma outra pessoa acabe subtraindo um bem. Então esquece uma porta aberta, né? Ele esqueceu a porta aberta e uma pessoa entra e subtrai. Aquele que entrou e subtraiu pode ser, se for funcionário público, responder por peculato furto. Se for uma pessoa que não é funcionário, responde por furto. Mas esse funcionário que esqueceu a porta aberta, se esse crime ocorreu, se esse crime consumou, ele responde pelo crime de peculato culposo, não é verdade? Lembrando que se ele reparar o bem, ele tem extinta a punibilidade, né? Então, quando nós falamos de peculato culposo somente, né? No peculato, que é o peculato doloso, que seja apropriação, seja o peculato furto, daí, caso aconteça a reparação de dano, nós temos ou arrependimento posterior, ou atenuante de pena, se for durante o processo, mas a extinção da punibilidade mesmo é só no peculato culposo, caso aconteça a reparação de dano, certo? Bom, feito essas considerações, lembrando que nós temos a questão de alguns crimes que gostam de ser perguntados, né? O que tem de ponto de atenção para o crime de concussão? O crime de concussão, sempre você vai observar que aparece a palavra exigência. Exigir. Então, o funcionário público, ele exige. Então, exige é uma forma de coação, né? Exigir ou você me paga tanto ou eu fecho essa espelunca. Imaginemos bem uma pessoa que, né, um funcionário público responsável por uma vigilância sanitária que chegue lá e constate alguma irregularidade. Então, a concussão, ele tem esse exigir. A palavra exigência. Lembrando que desde a lei anticrime, o crime de concussão tem a mesma pena do crime de corrupção passiva. Antes ele tinha pena menor, né? Lembrando que no crime de concussão, o funcionário público pode estar no exercício ou não. Então, ele pode estar de férias no dia de licença, mas ele também pratica o crime de concussão, né? E lembrando que o crime de concussão, ele é um crime formal, ele se consuma no momento da exigência. Então, no momento que um funcionário público exige, ele já consuma o crime, ele não precisa receber a vantagem indevida, não precisa receber o dinheiro. E o que vai diferenciar o crime de concussão que no crime de corrupção passiva? Que na corrupção passiva, o funcionário público ele é mais educado, ele solicita, né? Então, ele solicita uma vantagem devida, ou ele aceita a promessa ou a recompensa, né? Então, o funcionário público na corrupção passiva, ele é mais polido, ele é mais educado, né? O que vai distinguir do crime de concussão. Lembrando que o crime de corrupção passiva, ele faz parzinho, né, que nós chamamos exceção à teoria monista, com o crime de corrupção ativa. Então, vamos imaginar que um particular ofereça dinheiro
para que esse fiscal da vigilância sanitária não multe, não feche o seu estabelecimento. Quando a pessoa oferece o dinheiro, ela responde por corrupção ativa. E o funcionário público que aceita responde por corrupção passiva. Então, nós temos esse parzinho de corrupção ativa e passiva, particular e funcionário público. Agora, é claro que se a pessoa ofereceu o dinheiro para o funcionário público e ele não aceitou, daí nós temos só o crime de corrupção, o quê? Ativa, né? Então, não é que sempre tem corrupção ativa e passiva junto, não. O funcionário público, ele tem que aceitar a promessa ou recompensa, não é verdade? Bom, lembrando que é importante vocês terem aí que o crime de concussão nunca tem violência. Se um funcionário público empregar violência para conseguir dinheiro, né, pode ser crime de roubo, pode ser crime de extorsão, mas no crime de concussão nunca tem violência, só exigência. E essa exigência tem o nexo, né, com a consequência. Então a pessoa fala: se eu não pagar, o meu estabelecimento vai ser fechado, né? E ele acaba ficando ali, literalmente, no mato sem cachorro, não é verdade? Então, prestar atenção nessas situações. Esses são os crimes que costumam mais serem cobrados. Lembrando que a corrupção passiva, nós temos a chamada corrupção passiva privilegiada, né? Que é aquele, né? Que é aquele cafezinho. Então, quando aquele funcionário público, ele cede a um pedido, né? Então, a pessoa, ou particular, ele não vai oferecer vantagem, ele vai pedir, né? Ai, viu? Dessa vez não fecha meu estabelecimento, eu prometo que eu nunca mais vou deixar que eu vou fazer a manutenção desse freezer, né? Então, é aquele jeitinho, né? O funcionário público, ele não recebe dinheiro para isso, certo? Então, o que nós chamamos de corrupção passiva privilegiada, em que ele não recebe uma vantagem, ele cede a um pedido. Diferente da prevaricação, crime de prevaricação, em que o funcionário público, ele não tem pedido, ele tem uma motivação pessoal, mas ele não é incentivado. Então, ele vê, por exemplo, um amigo praticando algo ilegal, ao invés dele multar, ele não multa porque é amigo, não é verdade? E não foi porque o amigo falou: ai, dá um jeitinho, porque se for dar um jeitinho, a pessoa pede, é corrupção passiva privilegiada. Já na prevaricação, ele cede a um sentimento pessoal, mas ele não foi instigado, ele toma essa medida, né, de maneira espontânea, não é verdade? Ele toma essa medida de maneira espontânea. Então, prestar atenção também nisso, que gostam de cair essas diferenças que às vezes confundem a cabeça da gente com tanta pegadinha, não é verdade? Então, prestar atenção nessas situações que podem acontecer aí e, via de regra, nos pegam aí de surpresa, né? Bom, e sobre crimes contra a administração pública, tivemos, professora Juliana, na última prova? Sim, de maneira bem objetiva ali, mas nós tivemos. Vamos ver essa questão que caiu em 2023. Imagine que um funcionário público tenha posse de um automóvel particular em função do cargo que exerce. Imagine ainda que tenha ciência de que o proprietário do automóvel faleceu. Um funcionário apropria-se de tal bem. É correto afirmar que houve excesso de exação, conduta atípica, concussão, peculato, prevaricação, né? Excesso de exação, eu não falei para vocês, mas é empregar aquela forma, né? É aquela forma que causa um vexame, né? Em quem está sendo cobrado, ou aceitar dinheiro, né? Aceitar o pagamento de algo que ele sabe que não é, de um tributo, de uma taxa que ele sabe que não é devida. Daí nós temos o excesso de exação, que não é esse caso, né? Conduta atípica, a gente viu também que não é. Concussão não tem exigência. Se não tem exigência, não dá para ser concussão. Peculato aí é apropriação, né? Porque ele já tinha posse. Prevaricação não, porque prevaricação é o que é aquilo. Ele tem movido a um sentimento pessoal, ele faz ou deixa de fazer algo. Não, aí ele levou para casa dele porque ele tinha posse. Então, o crime de prevaricação, certo? Prestar atenção nisso, os crimes contra a administração pública que tomam aí nosso tempo e que a gente falou muito durante todo o nosso curso.
Bom, e encerrando aqui os crimes contra a administração da justiça. Nós temos vários crimes contra a administração da justiça, né? E vamos falar daqueles que é recorrente a pergunta e mais famoso, sem dúvida nenhuma, é a denunciação caluniosa, não é verdade? Então vamos lá, crimes contra a administração da justiça. O artigo 339, que é aí a denunciação caluniosa, dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que sabe inocente, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Quando se tratar de contravenção penal, e é possível, está lá no parágrafo 2º, nós falamos que é uma figura privilegiada porque tem uma pena, tem uma redução de metade. Então, a gente costuma falar que é uma figura privilegiada, né? Se trata de contravenção penal. Bom, e nós temos uma causa de aumento de pena se a pessoa se serviu de um anonimato, né? Não foi lá pessoalmente. Aqui, esse crime, a primeira observação, não foi engano, ele sabia que a pessoa não tinha praticado o crime ou que aquele crime sequer existia, e ele vai o quê? Movimentar a máquina administrativa ou judicial, né? Para investigar, para processar, para ter um processo administrativo. Então, o que ele faz? Ele literalmente utiliza, né, o nosso sistema como uma maneira de vingança, como uma maneira de fazer mal, né? Então, com isso, ele atrapalha. E nós temos o quê? Ele dá início a um desses procedimentos. E ele sabe que se trata de algo inverídico, ou porque não, o crime existiu, mas não foi a pessoa que praticou, ou muitas vezes aquele crime nem existiu, tá certo? Mas ele dá início a um desses procedimentos. Lembrando que o que vai distinguir o crime do crime de calúnia, o crime de calúnia é um crime mais banal, um crime contra a honra de ação penal privada, em que a pessoa ela vai atribuir a alguém a prática de um crime, né? Sabendo, aqui não é contravenção penal, é crime, e sabendo que aquilo é mentira. Então, ele vai o quê? Ele vai falsamente imputar esse crime. Ah, eu vi a Juliana no baile da UAB saindo bêbada, lá no dia do baile da UAB e dirigindo. Ou seja, ele foi uma situação específica, né? Eu dirigindo, ele contou para outras pessoas, mas ele não chegou a fazer nenhuma denúncia sobre esse fato. Então, nós não demos início, aqui só atinge a honra. Então, enquanto lá a administração da justiça, com uma pena bem mais alta, aqui nós temos um crime contra a honra, com pena menor e um crime de ação penal, via de regra, né? Ação penal privada, certo? Bom, vamos falar sobre outro que também às vezes daí é o que gera dúvida, né? Que é a comunicação falsa de crime ou contravenção. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime ou contravenção que sabe que não foi verificado, que não aconteceu. Detenção, pena pequena, né? Crime de ação, crime do GCRIM. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esse crime aqui, o que nós temos de diferente, né? Lá era uma imputação certa, né? Olha, a Juliana entrou na casa de Cicrano e pegou tudo que eu vi ela entrando lá. Aqui não. Aqui é aquele famoso telefonar para a polícia militar, telefonar para a delegacia e falar: olha, eu estou escutando grito aqui na vizinhança. Talvez esteja acontecendo um crime aqui na casa da frente. Então, veja bem, ele não fala que a Juliana está maltratando o filho ou o cachorro dela. Não. Ele pega e joga aquele assunto de maneira genérica. E muitas vezes o que acontece? Tem um deslocamento da polícia até o local, não é verdade? Então aqui não é um fato determinado e não chegou a abrir um daqueles procedimentos, mas movimentou ali, né, aquela autoridade para tomar uma atitude, seja o deslocamento de uma
de uma viatura, certo? Então, neste caso, a diferença é essa. Lá é uma situação específica, uma pessoa, um crime específico atribuído. Aqui, ela literalmente joga, olha, eu estou escutando gritos aqui no lado, né? Eu acredito que aqui na vizinhança, fulano tá, né, um dos vizinhos podem estar espancando a sua mulher. Enfim, coisas dessa natureza, que é uma maneira mais ampla. Então, ele apenas comunica a ocorrência de um crime, mas não fala quem foi, o que está acontecendo de maneira específica, que é o que vai diferenciar do crime anterior. O artigo 341, por sua vez, ele traz, né, a autoacusação falsa, que geralmente, às vezes, a gente escuta muito esses fatos aí para defender o outro, né, e aqui não tem escusa absolutória como nós temos em outras situações, né? O artigo 341 fala acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. Então, pode ser que um crime a pessoa sequer praticou, sequer existiu, ou que foi outra pessoa. E aqui não tem as escusas que tem no favorecimento real, no favorecimento pessoal, né? Lembrando que o favorecimento, quando nós falamos em favorecimento real ou pessoal, nós temos o favorecimento real quando nós temos a questão de esconder as mercadorias, né, o que foi fruto de um crime, ou quando nós temos esconder a própria pessoa que está sendo procurada. Quando nós temos esconder a própria pessoa que está sendo procurada, se tratar de ascendente, ascendente tem escusa absolutória. Mas quando a gente está apenas ajudando alguém a esconder o objeto do crime, né? Para que esse objeto não seja pego, daí nós não temos escusa, mesmo que seja ascendente ou descendente, quem está ali tentando proteger. Então, prestar bem atenção na diferença entre todos estes. Nós temos também, né, o crime de falsa perícia, que é bem específico. Lembrando que quando nós falamos do crime de falsa perícia, falso testemunho, nós temos causa de extinção de punibilidade, uma pessoa que foi e teve, no artigo 342, se durante o processo em que ela fez essa falsidade, ela voltar para trás, não é verdade? Ela for lá e ela falar, olha, realmente eu não vi, voltar para trás, né, se retratar, nós temos o quê? Se aconteceu antes da sentença em que aconteceu aquele falso, nós temos a extinção da punibilidade pela retratação do agente, certo? Então, prestar bem atenção nesses crimes, também dar uma olhadinha lá na exploração de prestígio, que gostam de perguntar, que é um crime parecido com tráfico de influência, e que sempre ali tem alguma pergunta referente a essas. Deixa eu ver se eu trago uma última pergunta para a gente ver. Trouxe sim, vamos lá. Configura-se o crime de denunciação caluniosa na seguinte hipótese: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime? Não, caluniar é crime de calúnia. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter ocorrido? Não, né? Você só comunica a ocorrência, mas não diz a autoria, né? Aí tá mais genérico. Acusar-se perante a autoridade, não, que aí é autoacusação, da causa instauração de processo administrativo disciplinar contra alguém, imputando-lhe infração ético-disciplinar de que sabe inocente. Essa daqui, né? E acusar-se perante a autoridade. Então, essa aqui também tá fácil, bem letra da lei, né? Letra D. Com isso, nós fizemos aqui uma imersão, trazendo, né, principalmente focando no que foi perguntado na última prova. Vocês terão o Detona com a professora Priscila, que também trará outros temas importantes. E eu desejo para vocês que vocês estejam concentrados, seguros, sabendo que vocês se esforçaram bastante e que esse é o caminho do sucesso. Nós esperamos aqui todos os nossos professores aqui do nosso meu curso, a gente espera o sucesso e excelentes notícias aí sobre a aprovação de vocês. Excelente prova, até mais. Obrigada pela participação.